Olá, seja bem-vindos ao meu canal. Se superando, então curtam, compartilhem e se inscreva no meu canal e bora para o vídeo. Hoje você vai ficar por dentro de algumas polêmicas envolvendo o rei Roberto Carlos. Vamos relembrar polêmicas envolvendo Roberto Carlos. Nem só de unanimidade vive um rei. A seguir, relembre algumas controvérsias recentes que envolveram o nome de Roberto Carlos, que completa 80 anos nesta segunda-feira, 19. A biografia e o debate no STF. Em 2007, o livro Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César de Araújo, foi recolhido das prateleiras das livrarias brasileiras depois de uma ação movida pelo cantor. A obra era uma biografia não autorizada sobre o cantor. Essa batalha judicial é contada no livro Réu e o Rei, Minha História com Roberto Carlos, em Detalhes, em 2014. Araújo não foi caso isolado. Roberto Carlos sempre foi muito protecionista com sua própria história, recorrendo aos tribunais. Em 1979, foi vetada a venda de O Rei e Eu, escrito por seu ex-mordomo, Nicholas Mariano, com auxílio do editor Roberto Goldkogor. Em 1983, processou o escritor Rui Castro por causa de um perfil íntimo publicado na revista Status. Em 2013, entrou com ação judicial para impedir que sua imagem fosse utilizada no livro Jovem Guarda, Moda, Música e Juventude, fruto de um trabalho acadêmico de Maíra Zimmermann. Em 2013, Roberto Carlos e outros artistas importantes lançaram um movimento Procure Saber, que tinha como intenção debater a questão. Dias depois, Roberto saiu do grupo por discordar da maneira como as coisas estavam sendo conduzidas. Em 2014, o rei entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, para que possa participar das discussões do processo de publicação de biografias no Brasil. No ano seguinte, o STF votou pelo fim da autorização prévia para a publicação de biografias. Vegetariano, pero no murcho. Publicamente vegetariano, Roberto Carlos teve de abrir mão deste princípio em 2014, quando foi contratado pela Friboi, empresa de carnes, para um comercial de TV. No vídeo, ele aparece trocando um prato de massa por um bife. Não, o meu prato é aquele ali, diz o rei, apontando para o bife, para logo depois confirmar que voltou a comer carne. Eu voltei, diz o músico, ao som da famosa música que conta com o verso. Relembre a repercussão do caso. Processos contra Charás. Roberto Carlos processou corretores imobiliários mais de uma vez. Ele entrou em 2014, por meio da editora musical Amigos LTDA, com processo na 15ª Vara Civil de São Paulo contra Roberto Carlos Vieira. O motivo? Queria que o corretor de imóveis retirasse seu nome da imobiliária da qual ele é proprietário, em Vila Velha, no Espírito Santo. O estabelecimento se chamava Roberto Carlos Imóveis. O corretor acabou vencendo o processo em 2016, mas já havia alterado o nome do empreendimento para Imobiliária Glória. Se eu continuasse usando Roberto Carlos Imóveis, eu poderia ser multado em R$1.000 por dia, contou o empresário ao UOL na época. O que eu posso fazer se eu tenho esse nome desde que eu nasci? A batalha judicial foi péssima para Vieira, que relatou ao site ter tido uma perda muito grande. Minha atividade profissional praticamente parou nesses 2 anos, e me endividei. Tirei meus filhos da escola particular, minha mulher está com câncer e entrou em depressão, lamentou em 2016. Você percebe o efeito psicológico que essa ação na justiça me causou? Além desta exposição na imprensa, com todos sabendo sobre a minha vida, finalizou. Também em 2014, o cantor entrou com processo contra outro corretor de imóveis, desta vez de Conde, um PB. O alvo foi Roberto Carlos Dantas, dono de uma imobiliária, que desde 2009 levava o seu nome. O empresário paraibano recorreu, e o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu em dezembro de 2015 que a ação movida era improcedente e que o nome Roberto Carlos não estava sendo usado de forma indevida. O cantor ainda foi condenado a pagar as custas processuais. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, STJ, com relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas. O relator negou no dia 23 de março deste ano o recurso apresentado pela editora musical Amigos, que detém os direitos de propriedade intelectual da marca do cantor. Segundo o acórdão do TJSP, a empresa do cantor justifica que é detentora da marca Roberto Carlos desde 1982 e que o artista também possui empresa no segmento imobiliário. Roberto é dono de uma incorporadora imobiliária, batizada de Emoções Incorporadora,
que investe nas construções de apartamentos e escritórios em todo o Brasil. De qualquer maneira, em uma rápida pesquisa no Google, é possível achar outros empreendimentos que levam o mesmo nome do cantor. A delicada relação com o poder. Uma crítica histórica a Roberto Carlos é sobre ele nunca ter se posicionado contra a ditadura. Ao longo de sua trajetória, o cantor sempre procurou evitar se envolver com questões políticas. Embora nunca tenha falado claramente a favor, Roberto era próximo do regime militar, que o condecorou em 2 ocasiões. Em 1973, recebeu a Medalha do Pacificador das mãos do general Humberto de Souza Melo, honraria concedida a quem contribui com o Exército. Em 1976, o presidente Ernesto Geisel concedeu a Roberto Carlos a Ordem do Rio Branco. A música que Roberto Carlos cantava era indiferente à situação política do país, não havia crítica nem exaltação à ditadura. Uma exceção pode ser Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que fala sobre Caetano Veloso no exílio. Lançada no disco de 1971, o significado dessa música só seria revelado anos mais tarde. Roberto cantaria nas Olimpíadas do Exército em 1971 e 1972. Em 1976, ele aceitou um cargo no Conselho Nacional do Direito Autoral, onde ficou por 3 anos. Fora do Brasil, houve também um episódio marcante. Em 1975, o ditador chileno Augusto Pinochet assistiu ao show de Roberto no Festival de Vina del Mar. Antes de começar a apresentação, o artista fez um agradecimento ao então presidente do Chile. Durante os 17 anos de mandato de Pinochet, estima-se que houve cerca de 3.000 mortes e mais de 40.000 torturados no país. De qualquer maneira, Roberto sempre foi comedido quando o assunto é política. Em 2002, o então presidente Fernando Henrique Cardoso entregou ao cantor a Medalha da Ordem Nacional do Mérito Cultural. Na ocasião, ele elogiou o FHC. Em 2011, o artista avaliou que o governo de Dilma Rousseff estava indo bem em coletiva de imprensa realizada em Jerusalém, em Israel. Mas em 2015, nos bastidores de um show que realizou no Rio de Janeiro, ele saiu de cima do muro ao ser questionado por jornalistas sobre a sua opinião quanto à possibilidade de impeachment da presidente. Segundo informações da coluna Gente Boa, do jornal O Globo, Roberto afirmou que era inadmissível o que estava acontecendo no Brasil. Não me meto muito em negócio de política, mas pode ter certeza de que estou sofrendo tanto quanto todo mundo. Sinto também essa insatisfação, esse aborrecimento com essas coisas absurdas e inadmissíveis que estão acontecendo no Brasil. Todo mundo enrolando no poder. A gente fica esperando e não acontece nada. Não entendo de política o suficiente para saber se impeachment é solução, mas tem que resolver de alguma forma, ou impeachment ou outra coisa, declarou Roberto na ocasião. Em 2019, Roberto demonstrou apoio ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro, durante um show em Curitiba. É um privilégio receber nessa plateia um cara que eu admiro e respeito por tudo que ele tem feito por nós, pelo nosso país. Estou falando de Sérgio Moro, celebrou o cantor. Meses depois, em abril de 2020, Moro deixaria o governo acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Em fevereiro de 2020, Roberto defendeu Bolsonaro em coletiva de imprensa. Ou, pelo menos, se mostrou otimista. Ao ser questionado sobre o governo, ele opinou: "Acho que o Bolsonaro é muito bem intencionado. Ele tem tido muita dificuldade com o pessoal em volta dele. Mas acho ele bom e já tem conseguido algumas coisas. Vamos torcer pelo país, que está na mão dele." Essas foram algumas polêmicas envolvendo o rei Roberto Carlos. Espero que tenham gostado do vídeo, então curta e compartilhe para que este vídeo chegue a mais pessoas.